é o curso de gerenciamento de mídia audiovisual da ABC. Eu vou dar esse curso agora, eu estou retornando para ele, eu dei umas 2 ou 3 edições dele, fiquei afastado um pouco tempo e agora estou retornando para trazer ele de novo. Esse é um curso que eu tento trazer um pouco mais sobre a logagem em si, porque a gente tem os softwares que a gente tem de operação, de logagem, que é o básico que a gente aprende, o Red, o Silverstack, o Shootput Pro. Também, quando a gente não tem esses softwares, eu mostro formas da gente fazer uma logagem mesmo sem essas ferramentas que, às vezes, elas custam, a produção, às vezes, não quer bancar o custo porque são projetos mais BO e tal, e tentar abarcar também esses mundos, não focar só nos projetos de grande orçamento. O projeto de grande orçamento é garantido. Eles vão ter a verba para você ter o Silverstack, eles vão ter a verba para te dar, mas o que acontece quando você não tem essa verba, que é muito o caminho que a gente começa? Às vezes a gente pega os projetos iniciais, às vezes, por exemplo, quem faz faculdade começa ali no curso de faculdade do amigo, dá tudo errado, mas é aquela experiência que ele vai pegando ao longo do processo para conseguir entender essa área, ter experiência e se sentir mais seguro para pegar outros trabalhos. Muitas pessoas que, às vezes, me pedem dicas, às vezes recusam o trabalho por insegurança e qualquer coisa. Fala, poxa, não me sinto de fazer isso, porque logo tem aquela responsabilidade de segurar a diária, né? De garantir que tudo vá para frente sem nenhum problema. Então, além desse trabalho de conhecer a logagem, eu sempre tento trazer nos cursos um a mais, uma visão de produção e pós-produção para a gente entender como que as coisas chegam na nossa mão e como que elas vão da nossa mão para frente. O que a gente faz que impacta lá na frente. E, naturalmente, também conselho de set, tipo, coisas que você pode ajudar o set que são coisas legais e coisas que, às vezes, o set pede que não são tão legais e aquelas famosas entubadas que, às vezes, a gente tem que ter um jeitinho de lidar. E eu estava falando aqui também do DIT, porque muitas pessoas começam na logagem mirando no DIT. O que é o DIT, para quem não conhece? É Digital Image Technician. Ele é uma função que ele vem mais quando os streams começaram a padronizar alguns fluxos de trabalho. Que, quando a gente começou nessa padronização de streaming, quando o jeito de fazer cinema da Netflix, Amazon, Paramount começou a chegar aqui também no Brasil, a gente teve uma mudança grande na parte do cinema. Estrutura de cinema, funções de equipes e tal, nomenclaturas, a gente meio que começou a ter um documento manual para tentar padronizar algumas coisas. Padronizou tudo? Não. A gente continua, muita bagunça em muito lugar, mas pelo menos a gente tem um norte muito melhor do que antigamente. E o DIT, ele é uma dessas figuras que vem por conta dessa estrutura de streaming dessas produções. Então, você tem o logger, que é o responsável por fazer a logagem, no caso, e a gente tenta abrasileirar para o GMA, Gerenciamento de Mídia Audiovisual, e é essa função, é você fazer a cópia verificada dos arquivos e botar os metadados que a gente vai aprender durante o curso e entregar para frente. O DIT, ele é uma espécie de colorista no set. Ele pode absorver muita demanda do logger, mas ele é uma pessoa que está em set, fazendo um teste de cor, fazendo um primeiro visual daquele produto, e quando o DIT termina o trabalho, a cor começa a partir do ponto que o DIT já combinou com o diretor. Então, você já tem um meio caminho andado ali e o colorista ele já parte do que o DIT fez para fazer o trabalho numa ilha, com calma, com tudo, só que o look do produto ele já foi meio que definido ali no set com o DIT, com o diretor. É um jeito de trabalho diferente, naturalmente é um jeito de trabalho que vocês vão encontrar em produções com uma estrutura um pouco maior, uma produção assim que está marcada pela Quanta, pela O2, pela Conspiração, desse tipo de produtoras que a gente consegue encontrar esse tipo. Então,
o GMA, a logagem, ele é um primeiro passo, caso alguém queira opcionalmente também ir para o DIT. Pode ser aprender a fazer logagem para dar um tiro mais na frente com foco no DIT, aonde que você mistura mais parte de domínio de cor, correção de cor e por aí vai. Eu já estudei muito o DIT, já estudei muito a parte de correção de cor, mas eu não me identifiquei, então é um dos motivos de eu não ter ido para essas áreas, e eu percebi que eu não me apresentei formalmente. A gente começou a conversar, eu tenho que me apresentar, falar quem eu sou. Essa é a primeira aula aqui de apresentação do curso, né? Então não tem muito slide, não tem muita coisa. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera, já que mudei minha posição. A gente não tem muito slide e a gente vai falando. Eu sou Lohan Costa, eu trabalho mais com pós-produção, mais coordenação técnica de pós, sou especialista em fluxo de trabalho de pós-produção e sou também, em paralelo, editor de mídias na Globo, eu estava falando aqui com a Gabriela lá no CPP. E eu, por muito tempo, eu tentei estudar essa parte de fluxo de trabalho, de workflow de audiovisual. Por isso que eu também desenvolvi uma importância para assistência de edição, para trazer esse know-how de como que as coisas vão, como que as coisas acontecem etapa a etapa, saindo do set e indo para a pós-produção. Então, eu fiz muita logagem, às vezes não porque eu me dedicasse até com a logagem, mas para entender essa função, esse tipo de desafio que é do logger, que ele é muito, muito bom, muito legal, só que eu sou a pessoa que fica mais na ilha. Então, foi um dos motivos de eu ter parado de ser logger de verdade, mas a gente continua sempre em contato com... Tem vários amigos que ficam me atualizando sobre as coisas e sempre que precisa de um suportezinho, eu vou no set e tem algumas histórias curiosas para contar. E aí, por exemplo, mesmo não fazendo logagem, eu tive um projeto agora, recentemente, que eu fui fazer a coordenação de pós dele. E, embora o projeto tenha sido todo certo, ele estava me preocupando um pouco no início da fechamento da contratação, de você realmente fechar o contrato, de falar, não, estamos no job e tal. E aí, por quê? Porque era um projeto que me ligaram, em fevereiro de 2024, ano passado. E aí me falaram do projeto, eu falei, pô, legal, só que eles só iriam captar em novembro. Eu falei, bom, tá um pouco longe ainda, né? Então, quando estiver chegando mais perto, vocês me ligam de novo para a gente fechar mais detalhes e tal. Tinha muita coisa ainda aberto. E chegou novembro, eles me ligaram para fechar o trabalho. Só que eles me ligaram assim, num domingo, falando, lembra daquele trabalho? Então, vai rolar e amanhã a gente vai começar a gravar no set. Aí eu falei, oi, quê? Amanhã vocês estão no set? Aonde que é? Aí eu sou do Rio de Janeiro, né? Aí era nos estúdios Quanta, na Barra da Tijuca. Eu falei, não, amanhã eu estou no set, porque eu tenho que entender quantas câmeras são, qual é o tipo de câmera, codec, qual é o frame rate que estão gravando, qual é a janela que estão gravando, o que está combinado nesse fluxo de pós-produção. Por quê? Porque isso é uma preocupação que o logger também tem que ter. O logger não é só receber o cartão da câmera, copiar e jogar para frente. Ele tem que entender, tá bom, o que eu estou esperando da câmera? Para que você possa validar. Poxa, a gente está fazendo um produto que é para o cinema, então é 23 quadros. Aí o cara te dá um cartão, você pluga lá, está em 29 quadros. Aí você fala, por que está em 29 quadros? É alguma coisa intencional ou é um erro de configuração? Eu estava dando esse curso de assistência de câmera que eu até brinquei, né? Quando a gente estava falando de frame rate. Tipo, você capta em 60, 120 quadros com intuitos artísticos, para você fazer um slow motion depois, para você fazer algo que você vai utilizar essa velocidade. Você não grava 60 a 120 quadros se você vai fazer um talking head. Aí no dia seguinte eu bati meu ponto na Globo, recebi o material talking head 60 quadros. Porque existe no mercado, me foge a palavra porque eu não gosto de ser agressivo, mas existe uma falta de carinho nas configurações de equipamentos para passar de produção para pós-produção. Geralmente a fotografia está muito mais preocupada com o enquadramento do quadro do que se está gravando em 23 ou 29, do que se está fazendo alguma questão técnica que influencia pós, mas para eles não influenciam, como, por exemplo, timecode. Timecode é uma coisa que é vital para pós, mas que o câmera não muda nada na vida dele. Então,
não é incomum eu pegar conteúdo que não foi ligado ao timecode na câmera ou foi ligado a um timecode equivocado, porque para o set não faz diferença. E aí que entra a figura do logger, não só como a pessoa que copia o cartão, mas como a pessoa que confere essa adequação da mídia, que sabe se a mídia está adequada ou não para passar para frente, para, em uma necessidade, falar com a equipe de câmera, falar, olha só, a gente está recebendo essa configuração, tá certo isso? Será que a gente não pode mudar porque o projeto tem um formato específico? Esse tipo de carinho que a gente tem com a profissão faz muita diferença entre você até ser chamado para possíveis trabalhos ou não. Até você mostrar que você não só está copiando o cartão, você tem um carinho maior sobre aquele conteúdo. Então, o curso é muito baseado nisso. Não é só aprender a operar o seu stack, botar os metadados. É a gente entender o fluxo de mídia, o que a gente espera, quais são as perguntas que a gente tem que fazer quando a gente fecha um trabalho, durante o dia a dia, com o que a gente conversa, qual é o fluxo de HD, como que você recebe aqui, para onde que vai, o que você tem que arrumar de equipamento. Isso tudo está planejado para a gente desenvolver nesse curso. Então, eu estou voltando para a ABC para dar esse curso, porque é uma área que tem muito mercado, embora seja um mercado que é um pouco fechado, porque, geralmente, logger, uma boa porta de entrada do logger é conhecer diretores ou diretoras de fotografia. Porque os diretores e diretores de fotografia que montam equipe e que falam, está precisando de logger? Tem uma pessoa aqui para indicar. Então, ter bons diretores de fotografia é uma jogada colada que, não sei se vocês conhecem, mas são essas pessoas que vocês colam mais do que até coordenadores de pós, produtores, diretor de fotografia. Porque eles que são as pessoas que fazem a ponte, que montam a equipe, que podem te indicar para trabalhos que eles vão fazer parte. Então, se quiser já uma dica gratuita, qual é o diretor de fotografia e diretor de fotografia que vocês conhecem? Cola nele e fala, cara, eu estou fazendo trabalho de logagem. Próximo set me chama. Porque eles são a peça fundamental nessa... Eles podem não montar a equipe, mas eles sugerem, pelo menos. Eles sugerem, porque, geralmente, quando eu estou montando a equipe para algum trabalho que seja, a primeira coisa que eu pergunto você tem alguém para me indicar? E são essas pessoas que indicam os trabalhos de logagem. Então, é uma dobradinha-chave para a gente fazer com sucesso. Eu não sei se você já eu falei que o universo de TV e o universo de cinema são duas áreas bem distintas, embora pareçam iguais. É legal a gente estar preparado para tudo. Bom, então, em resumo, a parte do curso é basicamente isso. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, a gente vai falar sobre fluxo de workflow mesmo, não só a operação do software. Porque eu já fiz muito curso de logagem para aprender. Eu não gosto muito de criticar os cursos, mas eu achava que eles se prendiam muito ao programa e eu ficava com muitas dúvidas de fluxos de, tipo assim, cara, beleza, programa, em uma aula a gente mata todos os programas funcionam do mesmo jeito, não tem tanta coisa a se fazer assim. Só que existe um outro lado que é bem mais amplo, que, por exemplo, a anatomia do vídeo digital, tipo, não só entender o frame rate, mas entender o impacto que ele tem dentro do pós-produção, quadro, janela, tudo isso eu acho tão importante quanto o processo de logagem. Então, essa visão dessa diferença de abordagem que eu gosto de trazer para os cursos que eu dou para a ABC. Então, a gente vai aprender os programas de logagem, mas eu quero trazer algo a mais para a gente também conseguir dialogar e, invariavelmente, ver problemas ou não. E aí, engraçado que eu sempre tenho uma história que hoje em dia vira história, né? Depois que a gente passa, já tem um tempo. O primeiro set de longa-metragem que eu participei, o primeiro cartão da primeira diária, primeiro dia, né? Eu ia ser redundante. O primeiro cartão da primeira diária que eu espetei no meu computador estava corrompido. E aí eu espetei ali, tentei dar o play na mídia, que eu estava utilizando da DaVinci para dar o play, tudo mídia offline, eu falando, caramba, que estranho. E eu, inexperiente, com cagaço de parar o set, falei, caramba, mas eu tenho que passar isso
para a galera. Aí eu bati o rádio para a equipe de câmera, falei, galera, estava acontecendo alguma coisa aqui estranha, achando que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí eles pararam o set e eles perceberam que tinha a Canon lá que eles estavam utilizando, eles gravavam com o monitor da Odyssey, o monitor externo que faz a captação, pega o sinal. E aí o assistente de câmera tinha o cabo que o Odyssey conecta na câmera, ele tinha colocado na saída de viewfinder, para onde o fotógrafo bota o olho. Então, o sinal que o Odyssey recebeu não era o sinal que ela estava esperando. Então, era para ver um sinal limpo, fodão, 4K, não sei o quê, veio um sinal cagado de viewfinder, que era só a referência do fotógrafo. Isso cagou o arquivo. Por sorte, era só um arquivo assim, de teste, uns B-rollzinho para o pessoal aquecer, não era tão importante. Só que a gente perdeu um cartão. Imagina se a gente tivesse perdido a diária, porque isso não foi comunicado para o problema. Então, eu tive muita sorte disso ter acontecido logo no primeiro cartão e eu ter conseguido parar o set mesmo achando que eu ia estar cometendo um erro absurdo, mas acabou que foi a melhor decisão, porque a gente não perdeu nada importante, percebemos o erro a tempo, primeiro set, todo mundo estava ansioso, isso foi antes de pandemia até, e enfim, bola para frente, consertamos e conseguimos fazer o trabalho certo. Aquele projeto me ensinou muita coisa que deu errado, que era aquele projeto batizado assim para a gente testar e aprender como se virar nos 30. Então, várias experiências, não só minha, mas como de lojas que eu convivi e de coisas que aconteceram em projetos que eu fui me envolvendo. Então, quero trazer essa experiência para contar cases, falar coisas que acontecem normalmente. Por exemplo, um projeto que eu fiz recentemente era um talk show, 5 câmeras, e aí tudo certo. Maravilha, tudo certo. Só que, de repente, uma câmera de um entrevistado some do meu material bruto. E aí eu começo a olhar, e a primeira verificação que a gente faz quando a gente está na ilha, aí já no caso de um assistente recebendo material, é ver a sequência numérica de arquivos. Porque se tem pulo, né? C001, C002, C003. Aí se você pula para o C005, você sabe, tá faltando C004. O que aconteceu com isso? Aí você começa a correr atrás. Aí eu liguei para o logger, conversei com ele, falei, pô, você lembra de alguma coisa errada naquele dia? Por que esse material? Porque, tipo assim, era muito óbvio, a câmera de um entrevistado não tá, tipo... era muito óbvio para passar despercebido. Aí ele me falou, não, a princípio, nada deixou de ser gravado, tudo foi gravado. Só que aconteceu um dia lá que houve uma troca equivocada dos cartões, que um cartão que era para ter sido logado não foi e voltou para a câmera. Então, a câmera gravou 2 materiais, e aí, quando foi logado de fato, ele não foi logado na ordem natural das coisas. Então, esse material talvez tenha sido perdido, está em outra diária. Aí eu fui na outra diária, dei uma olhada e realmente estava lá. Estava esse material perdido lá no meio de outro lugar. Foi. Só que aí, tipo assim, por que esse erro aconteceu? Porque não tinha o boletim de logagem. Ele falou que, tipo assim, cara, eu fiz o boletim no papel porque eu não tinha orçamento para utilizar um programa. Falei, cara, boletim em papel não chega na mão da pós nem cobrando 3 vezes. Porque no final da set, você vai dar o boletim para o produtor vai enfiar ele em uma porrada de documento que ele nem sabe o que vai fazer e não vai chegar para pós-produção. Então, entender que, tipo assim, esse tipo de coisas acontecem, é natural, ajuda a gente a evitar, ou pelo menos falar, cara, eu estou te entregando papel, certifique-se que ele vai chegar na mão da pós-produção. Gabriela levantou a mão? Isso. Então, mas aí quando é nesse caso, ele não tinha orçamento, que às vezes acontece, realmente a produção deixa a gente em maus lençóis. Não era uma opção, esse material estava chegando como para você em SSD? Esse projeto, o que acontece? Ele foi todo direto com a final. Ele não foi diretamente logado para mim. Então, eu só recebi um HD com todo o material no final do projeto. Não era uma opção dele, já que ele falou que ele fez no papel, isso já aconteceu comigo, eu fiz no papel também, ele tirar foto no final da diária, transformar em PDF, botar na pasta de reports do dia? Sim, seria. Ele que não teve essa proatividade. Tá.
Mas tira a fotografia e coloca junto com os arquivos que vão dentro do HD. Ao invés de você mandar por WhatsApp, você coloca ali no reporte uma parte do HD e aí esse arquivo chega na fonte. Então, esse é um ótimo exemplo. Coisas que você pode fazer que não vão te pedir, mas você sabe que dessa forma a sua informação está chegando lá. Porque depois que o Logger terminou, ele entrou em outro trabalho, aí foi viajar, aí começa... Então, tipo, depender de você entrar em contato depois com o Logger, já vira aquela questão, tipo assim, pô, ato gravando desconectado do mundo, e aí para a gente entrar em contato. Então, se a informação estiver disponível, sem que a gente precise entrar nesses esquemas, é o melhor dos mundos. Então, quando a gente vê um problema, o que a gente tem que consultar? Boletim de logagem. Ele existe? Está tudo ali. Não existe? A gente tem que ligar para o Logger. E aí também uma semelhança, e aí foi uma coisa lá na Globo, um case lá da Globo. Eu trabalhei um período num programa do Domingão do Hulk, que era o The Wall. Não sei se alguém já viu esse programa The Wall. E assim que eu entrei nesse projeto para editar, eu estava percebendo que existia algum problema na captação que estava acontecendo, porque, só para vocês entenderem, nesse caso, como é estúdio, eles não captam na câmera, pega o cartão e coloca o cartão lá. Já é diretamente o sinal da câmera para um ingeste e a gente recebe como se fosse já automaticamente logado, porque já é a câmera já fazendo ingeste. E aí você tem o sinal da mesa de corte, o sujo limpo, né? Sujo é o que você tem as artes na tela, conforme elas vão aparecendo, e o limpo é simplesmente sem a arte. É o corte de câmera, mas sem a arte para você colocar. E também o sinal limpo das câmeras individuais, porque aí você pega esse material e vai acertando. Poxa, esse corte de câmera não ficou bom, então a gente acerta o corte de câmera. Essa câmera que balançou, a gente troca a câmera e a gente vai fazendo um ajuste fino para o que é simulado ao vivo. E aí, aconteceu alguma coisa com o set que as câmeras individuais foram perdidas. Não é que foram perdidas, não chegaram para a gente. E, por exemplo, o material é captado em São Paulo, a gente recebe por sinal link interno lá na Globo Rio, e em paralelo vem um HD por transporte depois com um backup físico para a gente. E não tinha nem no link que a gente recebeu e nem no HD físico que a gente recebeu depois. E aí começa aquela, cadê esse material? Porque você só ter o programa já cortado é muito ruim para você fazer qualquer tipo de ajuste. Tem que cortar um conteúdo, você não tem para onde ir. E aí tinha esse problema. E aí estava uma betação de cabeça, a pessoa, não, vou ligar para não sei quem. Aí a pessoa, não, fala comigo que eu resolvo, que eu vou ligar. E não resolvi. Eu falei, gente, não tem um boletim de logagem do que foi feito? Aí, o que é boletim de logagem? Eu falei, vamos lá naquele HD que a gente recebeu, ver se tem. Aí tinha lá, vídeo e áudio reporte. E eles utilizaram o Red, que a gente vai apresentar, que ele até trocou o nome agora, Offshot, Offload, ele trocou o nome agora. É um dos programas que a gente vai aprender. E tinha o boletim de logagem. E no boletim de logagem não constava a logagem dessas câmeras separadas. Aí eu falei, gente, se não tem a câmera e não tem no boletim de logagem, esse material não existe, não precisa nem perder tempo procurando. Houve alguma falha lá, alguém não apertou o botão de REC nas câmeras individuais, esse material não existe, tem que se concentrar em resolver o problema sem contar com esse material. Ou seja, a informação estava lá, só que ninguém sabia que existe boletim de logger naquele departamento. Então, eu cheguei e falei, cara, a gente vai ter que encontrar outra solução do que ficar procurando material que, se não tem, e não tem no boletim de logagem, ele não existe. Então, tipo, e provou-se, né? O material nunca foi encontrado, a gente passou por cima, deu outra solução ao projeto, por quê? O boletim de logagem é a primeira informação que a gente consulta para a gente saber se o material está de acordo ou não. Se o material não está constando no boletim de logagem, tudo indica que ele não existe. Porque o boletim de logagem é o processo de cópia. Se não houve cópia, provavelmente ele não existe. Aí, se
foi falha de quem apertou o REC, aí não importa, aí deixa para outras coisas. Mas a importância desse boletim. E aí, por exemplo, outro caso também que foi muito comum. Uma vez eu fiz um projeto para o Futura, quando estava numa produtora, e que foi um projeto meio caótico, porque a gente tinha 4 equipes que ia da POC a Chuí sem voltar para a base. Eles iam rodar o Brasil sem voltar para a base. Então, a gente botou 1 milhão de HDs na mala, falou, ó, vai, e eu ensinei, fiz um pré-treinamento com os assistentes de câmera para eles aprenderem a logar, porque uma coisa que eu odeio mais roda de produção é entubar o trabalho da logagem no assistente de câmera. Isso acontece, isso é péssimo, eu acho horrível, mas acontece, eu tinha que instruir eles, eu ensinei eles a utilizar o Hedge, porque é mais simples, tipo, vai daqui para cá e ele tem um plugin lá que você também tem as thumbnailzinhas do reporte. E aí, quando esse material chegou na base e começou o processo de edição, teve um episódio lá que o diretor cismou que ele tinha gravado em slow determinado conteúdo e que a conversão que os assistentes fizeram tinha convertido errado e jogado o slow motion fora. Aí eu falei, tá bom, cadê o boletim de logagem? Olhei no boletim de logagem. No boletim de logagem não consta o slow motion, consta 23 quadros, que foi o que a gente gravou, seco. E eu falei, cara, não sei o que aconteceu no set, provavelmente alguma coisa, achou-se que estava sendo logado, achou-se que estava sendo captado em slow motion, mas não estava sendo captado em slow motion. Então, não é a conversão do assistente que foi imposta que a gente que fez errado. Não foi captado em slow. E o boletim de logagem era a minha defesa para mostrar que não havia sido isso que aconteceu no set. Então, esse tipo de informação acontece, tipo, muita gente acha que gravou de um jeito, gravou de outro, e é o boletim de logagem que nos defende, que dá a gente a condição de falar se algo aconteceu ou não aconteceu. Então, mesmo quando a gente faz uma logagem sem recursos, existem formas da gente se defender fazendo alguns processos que eu vou mostrar no curso para a gente, mesmo quando não tem programa de logagem, ter uma pequena certificação de algumas informações foram para frente e foram captadas de acordo com o que estava esperando. Então, a proposta desse curso é essa, ser um curso para fazer algo além, aprende a mexer no programa, copia, Ctrl-C, Ctrl-V. Não, é além. É a gente aprender a ser log de fato e utilizar esse conhecimento para o que vocês vierem encontrar no mercado de trabalho. Dúvidas? Bom, basicamente essa é a apresentação. O relatório de logagem que você diz é aquele o report que a gente faz no Silverstack e o report que o Shotput Pro me dá. Eu boto sempre 4 frames. É aquilo ali, né? Que é o relatório de logagem. Isso. Quando a gente está utilizando esses softwares, é um trabalho a menos porque eles fazem isso sozinhos. Já te dá toda a informação da mídia lá. E eu vou mostrar também formas caso a gente não tenha na mão esse software. Tipo, se você não tem o software, não quer pagar ele, pelo menos existe uma forma de você dar lá a informação que foi copiada certinho, tem todos os metadados lá, tu escolhe. O DaVinci Resolve ele faz pelo Clone Tool, né? Ele faz. Eu prefiro utilizar o DaVinci mais para constar metadados do que utilizar a Clone Tool. No curso eu vou explicar o porquê. Mas não, é que no início, quando eu não tinha recurso para comprar o Shotput Pro, eu usei em alguns trabalhos o DaVinci Resolve. E aí é melhor que nada, né? Assim, do que no Finder, copiando na mão. E aí no meu início lá, muitos foram alguns curtas de faculdade e tudo mais, ele já me garantia a cópia, mas não tinha o relatório bonito como o Silverstack faz, o Shotput Pro também faz. Ele é melhor que nada, caso você não tenha, você pode utilizar, só que
Na ausência de um segundo passo, também tem um gratuito, tão melhor do que o DaVinci. Ah, tá. Então, eu uso o DaVinci mais para fazer a constatação do metadado, para ver se foi essa verificação eu utilizo o programa de escritório, que Tá. eu vou apresentar no curso. Tá bom. Assim, DaVinci é uma ferramenta que tem que estar no arsenal, independente de qualquer coisa. O Maurício levantou a mão? Você vai falar no curso sobre DIT também, a relação, como que é, ou só Logger? Eu vou explicar a posição do DIT e explicar que ele é diferente do Logger e que ele pode ser um ensino continuado. Quem quer ir para o DIT, naturalmente passa pela logagem, só que ele é um segundo passo que está mais ligado com a parte de cor, com a parte de você fazer um controle de qualidade no set, criar um look ali para você debater com o colorista e mostrar como que o DIT atua hoje no mercado em produções que comportam ele. Qual é a diferença do DIT entre o Logger. Eu só não vou falar sobre tecnicidades do DIT. Aí a gente fica na logagem. Eu só vou explicar a área. Existem cursos de DIT, se não me engano, na Ateliê Bucareste, eu vou fazer propaganda aqui, vão me matar na ABC, mas existem outras instituições que dão curso de DIT, mas aqui vai ser focado na logagem. Então, acho importante a gente também separar o DIT da logagem, porque são áreas distintas. Eu adoro fazer logagem, não curto tanto fazer DIT. Mas a função de cor é do fotógrafo, né? Desculpa, não entendi? A função de cor é do fotógrafo, não é do DIT, né? Artisticamente, sim, mas operacionalmente é o DIT que está ali no set, apertando o botãozinho para chegar na visão do que o diretor e o fotógrafo estão querendo. Essa é a função do DIT. Sim. É ele que vai estar lá operando, porque o fotógrafo, naturalmente, vai estar com a câmera lá operando a câmera. Mas o entendimento da cor do set vai ser operacionalizado pelo DIT. E aí, basicamente, vai ser essa a proposta do curso. Vão ser 4 aulas de 2 horas para a gente se encontrar. Esse horário de 8 a 10, eu sei que às vezes é um pouco puxado, mas infelizmente é o horário que eu consigo. Então, geralmente a ABC dá cursos de 7 às 9, mas por questão de agenda eu só pude dar nesse período de 8 às 9. Então, ficou um pouquinho tarde por culpa minha, desculpem, mas é o horário que eu tenho disponível para poder fazer esses encontros. Belezinha? Dúvidas? Tem uma dúvida super prática. Semana que vem começaria na segunda ou na quarta? Fiquei com essa confusão. Eu tenho que dar uma olhada, porque de cabeça eu não lembro qual foi o cronograma que me passaram. Mas deixa eu tentar resgatar aqui rapidinho. Então, hoje acaba às 9? Tecnicamente, se tiver papo, a gente pode conversar até às 10. Mas como isso aqui a proposta é apresentar o curso, apresentar a ementa, não tenho nem nada muito super desenvolvido aqui para apresentar, é mais para apresentar a proposta, explicar o que é esse curso, o que eu estou trazendo ele pela ABC para vocês e esperar que vocês tenham se encantado com o que eu falei e estejam na turma para a gente fechar esse conhecimento. Deixa eu só ver aqui o cronograma. 14 de abril. Segunda-feira. Seria segunda... não, na verdade, começaria dia 9 de abril. Na quarta que vem. Aí 14, 16 e 23, porque, se não me engano, 21 é feriado, né? É isso, né? Que é o feriado prolongado, dia 18 e 21 é feriado. Deve ser Tiradentes, né? Eu lembro que tem esse feriado prolongadão aí, então dia 23 que seria a última aula. Isso que dá esse pulinho. Beleza? E também algumas coisas que eu lembrei aqui, backup, redundância, RAID,
Isso tudo está nessa ementa. Não sei se vocês já escutaram essas palavras. Mas isso tudo a gente vai entender como é que a gente faz com a parte da logagem. O que a gente tem de equipamento, o que a produção fornece de equipamento, tudo isso para a gente entender como é que a gente faz esse trabalho. E eu vou tentar resolver meu microfone para as aulas, para não ficar segurando meu telefone aqui e ter uma qualidade melhor de apresentação. Pode ser que seja do Teams, porque no começo estava normal, assim, de repente variou. Coisas tecnológicas. A maioria é de São Paulo, né? Eu acho que vai ser mais jogo eu pegar uma passagem, a gente marca um bar aí, abre o notebook. A minha Eu vou ficar intenção, de fora daí, que isso. Não, a gente pega a passagem de todo mundo. Você Perfeito, paga. tá bem. viu, Bom, Lô? por aqui, eu vou ficar por aqui para a gente conversar, mas o conteúdo que eu queria apresentar, a proposta do curso, eu já dei. Quem tiver com sono, quiser fechar, por mim está liberado, mas a gente está aqui ainda para conversar. Tá bom. O Maurício ia falar alguma coisa? A minha intenção, na verdade, é que eu gosto de, por exemplo, se eu tiver que conversar com um logger, eu quero saber o que ele faz, sabe? Então, eu tenho que entender que programa que ele usa, tudo para poder ter um diálogo, sabe? Perfeito. Isso foi até uma coisa que a gente também falou no início. Conversar com ele de igual, entendeu? Não, super válido. Foi uma coisa que a gente falou no início. Como eu falei, eu também fiz vários cursos de várias áreas, não para ir para essa área, mas para entender o lado do profissional, para poder dialogar melhor com ele. Por exemplo, eu estudei muito parte de cor, só que eu não sou colorista, eu não me identifiquei com a área. Mas, pelo menos, hoje em dia, quando eu dialogo com um colorista, eu consigo entender do lado dele o que é possível, o que não é possível. Motion design também fiz muito, mas sei que não é dessa área, e é super importante a gente ter esse know-how para a gente entender e dialogar com os profissionais, até para ser mais justo para ambos os lados. É super válido essa pretensão. Ok. Beleza. Por mim tá ok. Maravilha. Como eu falei, eu vou ficar aqui no link. Quiserem abrir o microfone e conversar, quiserem, estamos aí disponíveis. Ou se quiser também já encerrar, beleza, a gente se vê na aula quando a gente começar de fato o curso. Estou saindo, tá, Lohan? Um abraço, gostei. Um abraço, boa noite, Maurício. Então, espero te ver lá na turma. Vamos nessa. Ok. Tchau para todo mundo. Tá, as aulas começam quarta-feira que vem, vão ser 4 encontros de... Agatha, tu não ri não, que eu tô vendo você rindo, Agatha. Essa é a parte boa de ser logger, porque se eu esqueço o que eu tava fazendo, eu volto. Sendo assistente de câmera é muito difícil, porque você não pode esquecer o que você tava fazendo. Então vão ser 4 aulas, de 8 às 10, Certo. às quartas-feiras. A aula do dia 14 vai ser segunda-feira. Porque como tem o feriado na outra segunda-feira, calhou de ficar tudo na quarta. Exceto a segunda aula, que aqui no calendário está o dia 14, segunda-feira. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, Lohan. Acho que eu vou aproveitar aqui também. Nos vemos na semana que vem. Espero vocês lá na aula.